Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, a gente chega aqui com confirmações, né? A gente vinha trazendo essa semana toda. Teve gente dizendo que a gente estava se antecipando, aí depois teve jornalista, tem narigudo aí dizendo que o BH ia para o Palmeiras, teve um monte de jornalista bairrista paulista dizendo que o BH estava já certo com o Palmeiras, que o Palmeiras ofereceu 4 anos, aí o GE veio falando de proposta do Palmeiras. Pô, calma lá, a gente está falando aqui há um tempão que o jogador fica no Flamengo ou vai para fora do país. A gente tinha trazido que ele tinha dito não ao Palmeiras, tá? A gente trouxe essa informação há um tempão. E aí, cara, na sequência a gente foi acompanhando. A gente trouxe com exclusividade a reunião lá em Belo Horizonte, no hotel do Flamengo. A gente trouxe que tinha progredido. E a gente está sempre trazendo aqui atualizações nesse negócio do Bruno Henrique. A gente sempre trazendo tudo para vocês. E hoje, né, o Coluna do Fla trouxe a confirmação da nossa informação, né? Inclusive outros veículos estão aí publicando também aquela informação que a gente trouxe aqui já há algum tempo, que o Bruno Henrique tinha negado, tinha dito não ao Palmeiras, o que gerou o desespero da Leila Pereira, que não sabe o que fazer para ficar bem de novo na fita com a torcida do Palmeiras. Inclusive saiu foto dela aí com o Pedrinho, né, que pode vir a ser candidato a presidente lá do Vasco, né, pode estar no caso dirigindo o Vasco da Gama. Eu não entendo muito bem como é que é essa questão de SAF lá, eu nem procurei saber, mas estão falando que pode vir a ser dirigente do Vasco da Gama, e a gente tem aí a 777 como dona aí do clube, né, cuidando do futebol do clube. Mas apareceu a Leila lá com o Pedrinho, aí muito tá se falando que a Leila é vascaína e que o marido dela que é palmeirense, que a empresa lá, não vou falar o nome aqui, vai lá pro Vasco da Gama. Então, tudo isso sendo falado, véspera de Flamengo e Vasco, mas a verdade é que ela tá desesperada, queimada no Palmeiras, né? Não tem um torcedor do Palmeiras que não esteja com raiva da Leila. Inclusive teve um meme pronto, a torcida do Palmeiras chamando a Leila de bruxa, né? A musiquinha, eu não decorei a musiquinha, mas a musiquinha é um meme pronto, né? Igual os memes do Paparazzo Rubro-Negro também, né? O Paparazzo aqui, ontem o Flamengo jogando contra o Orlando Magic, eu tava pensando aqui, pô, se eu fizer um vídeo parabenizando o Flamengo no Instagram, vai virar meme certo, igual virou o meme comemorando a Libertadores do basquete, que foi real. Hoje eu tava conversando com um amigo que tá aqui no carro, ele falando pra mim que o basquete dá até muito mais emoção, né, do que o futebol, e que tinha um amigo nosso que quebrou o telefone jogando, né? O Dinho jogou o telefone na televisão assistindo jogo de basquete. O basquete é isso, é muita emoção, e tem gente que não entende. Eu falei com o Olivinha, tava falando no privado com o Olivinha, entendeu? O nosso gênio do basquete. Ele falou: Papa, tem que estar preparado, você tem que estar preparado para esse hate todo aí, porque é muita gente que segue, é isso aí mesmo. Então, informação aí confirmada, né, do Bruno Henrique, que ele prioriza aí o Flamengo, deseja renovar o contrato. A gente já vinha falando sobre isso, mas agora, então, todo mundo está comentando, né, e batendo esse martelo aí, que o Bruno Henrique fica provavelmente no Flamengo, pelo menos para o Palmeiras ele não vai, né, e ele prioriza no Brasil o Flamengo, tá? Então, o jogador aí que deve renovar por mais 3 anos e deve encerrar a carreira aos 36 no Flamengo, se a decisão dele for mesmo a de encerrar a carreira, encerrando então no Flamengo aos 36. Também passar para vocês que a questão, né, o jornal o Globo confirmou a nossa informação, né? E o jornalista lá, como sempre, utilizando a nossa informação, mas não deu crédito pra gente, né? O Diogo Dantas, olha aí, ó, pegou a nossa informação. Assédio do Palmeiras inflaciona, Bruno Henrique fará Flamengo pagar mais do que gostaria. Situação se preocupa e preocupa. A situação se repete e preocupa. A gente falou sobre isso, que o Flamengo
que a diretoria do Flamengo estava revoltada com o que está acontecendo e poderia ir atrás de um jogador do Palmeiras, fala-se em Rafael Veiga e Gustavo Gomes, mas a multa é muito alta. Um youtuber do Palmeiras, o Fernando Baliza, do Insta Verde, falou que pode ser o Murilo, mas que o Flamengo vai atrás para marcar território e mostrar, olha, nós estamos aqui, nós vamos pegar um jogador de vocês depois do que vocês fizeram com a gente, inflacionando o nosso jogador. Não é a primeira vez, né, que o jornal o Globo pega uma informação nossa, publica e não dá crédito, e também não é a primeira vez que o Palmeiras faz isso, né? A oferta para o Pedro também gerou a valorização aí apressada, e o Gabigol é outro ídolo que o clube não quer correr risco de perder para o maior rival no cenário nacional. Mas então eles trazendo essa informação aí, que a gente já tinha publicado e agora tudo se confirma, como eu falo para vocês, né? Acompanha o canal Paparazzo Rubro-Negro, porque as mídias em geral depois pegam as nossas notícias para trazer com alguns dias de atraso para vocês. Não é o caso aí do Coluna, que confirmou a informação, estou dizendo aí as mídias tradicionais, né? Não é o caso de algumas mídias rubro-negras, que aí tudo bem. A gente acaba que todo mundo está publicando notícias do Flamengo, todo mundo junto. Mas os jornais tradicionais fazerem isso, né? E eu não acredito que foi por acaso, que esqueceu, que não viu aqui na gente, não. Eu acredito que viu, né? Esperou e requentou a notícia, tá? Porque isso aí é repetitivo. É sempre a mesma coisa, mas tá tudo bem. Importante é que você que acompanha a gente aqui sabe que a notícia a gente tem trazido sempre para vocês aqui. O Tite pode estar ajudando o Flamengo a contratar aí o seu primeiro reforço. Trata-se, né, do goleiro do Corinthians. Eu já falei aqui com vocês, e o Gávea News trouxe que o goleiro Carlos Miguel, que atualmente é reserva imediato do Cássio, né, pode ser sim contratado pelo Flamengo. Que o Pedro Ramiro, jornalista da Rádio Bandeirantes, reportou que o Flamengo demonstrou interesse, né, novamente em Carlos Miguel. E a curiosidade é que o empresário do goleiro é o mesmo do Tite, né, o Gilmar Veloz. Tá? Ele tem 2,4 metros de altura, tem 25 anos, é alto, hein? É alto, o goleiro é importante isso, né? E o mais legal é que eu já pesquisei sobre ele. Além da envergadura, ele também tem agilidade e tem uma impulsão muito rápida, muito grande. É pegador de pênalti também, né? Aprendeu com o Cássio, que é um grande goleiro também, o Cássio, né? E olha, é possível, tá, que o Gilmar Veloz, em parceria aí com o Tite, traga então o Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, né? Reserva do Cássio, para o Flamengo. O Flamengo que deve aí negociar o Santos, negociar o Matheus Cunha. Um deles deve ser negociado para a chegada aí do Carlos Miguel. Ainda tem alguns goleiros na base bons aí do Flamengo, campeões inclusive, né, na base. O Flamengo então buscando aí fazer essa contratação de um goleiro bom, né, de 25 anos e experiente, né, que tem experiência com um dos melhores goleiros do país, que é o Cássio. A gente teve também a lista de dispensas do Flamengo para 2024, tá? Flamengo aí focado aí nisso, né, também de alguns jogadores. A gente já tinha falado para vocês que o Rodrigo Caio, que não é à toa que o Rodrigo Caio não vem tendo oportunidade. O Rodrigo Caio, ele tá bem fisicamente, conversamos com uma fonte ligada ao jogador, tá bem fisicamente, não tem problema nenhum, e ele não é colocado. Você vê que ele é a quinta opção. Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, que jogou no lugar do Léo Pereira, Davi Luiz machucou, entrou o Pablo, são 4 já. Quinta opção é o Rodrigo Caio. Então acaba que a gente tem uma leitura de que o Rodrigo é o quinto jogador, né, na escala ali ou às vezes tem até outros na frente, né? Tem o Cleiton, eu não sei quem que eles colocam ali na ordem, mas no mínimo ele é a quinta opção. E com isso, né, a probabilidade dele ser utilizado até o final do ano, eu gostaria de ver ele jogando para poder saber se ele fica ou não, mas a probabilidade de não continuar é grande, tá? Então, ele está focado em unir o grupo, o Tite, mas sabe, segundo a Goal, que mais para frente será integrado ao processo, né, de fazer a barca, né, mandar os jogadores embora, e os nomes que têm boa relação com ele, mas não devem ter seus contratos renovados, são Rodrigo Caio e Felipe Luiz, tá? Então, só aí a gente já está falando de praticamente 1,5 milhão liberado na folha, que o Flamengo tem para contratar o Bruno Mendes, do próprio Corinthians, que o Flamengo tem para contratar um Rafael Veiga, oferecer um salário maior que o Palmeiras,
que o Flamengo tem que devolver na mesma moeda, que o Flamengo tem para contratar um Gustavo Gomes. O Flamengo pode chegar lá e oferecer um salário altíssimo, e 25 milhões de euros, os caras vão balançar, vão pedir para ser negociado, vai causar a crise lá no Palmeiras, igual eles estão fazendo aqui. Tem que jogar na mesma moeda, tem que ir para cima do Palmeiras, tem que ir para cima da Leila. É isso aí, né? Tá utilizando o Flamengo para fazer cortina de fumaça lá, a gente não sabe, mas é uma brincadeira, é um absurdo, né? Então, o Rodrigo Caio nessa temporada entrou só em campo 9 vezes, 582 minutos, tá? O Felipe Luiz teve um aproveitamento um pouco melhor do que o Rodrigo Caio, né? E o Davi Luiz também, que não tem a permanência garantida, apesar da renovação automática que ele teve, mas que pode ser também negociado, pode sair aí com um acordo entre as partes, né? Um acordo amigável. O Pablo, né? O Pablo não deve mais sair, tá? Ele tá já começando a ser utilizado, é um jogador que é querido pelo Tite, tem o carinho do treinador e que o Tite já percebeu que tá bem fisicamente, né? Então, como a gente sabe que essa avaliação do técnico é importante e é um jogador que não tem um histórico de lesão e o Pablo, queira ou não, por mais que seja um jogador um pouco mais lento, é um zagueiro experiente, né? Tava na Rússia, então eu acho que a permanência do Pablo e que ele deve ganhar mais chance com o Tite tá garantida, tá? Então, por mais que muita gente pense que o Pablo pode ser negociado, eu acredito que fique, assim como eu acho que o Varela também vai ficar, tá? O Varela deverá ter mais oportunidades a partir de agora. Bem, pra gente passar para vocês, o Pedro também falou sobre o técnico Tite, né? Eu tô trazendo aos poucos aqui, foram muitas declarações do Pedro à Flá TV, e ele falou aqui ele deu uma informação interessante. Ele se mostrou muito feliz de estar aqui no Flamengo, é um cara bastante experiente, e ver a alegria dele de estar aqui, e esse querer dele de trabalhar, de mostrar desde o primeiro dia o que ele quer, procurando aí conversar com todos, os jogadores no caso, para deixar bem clara a ideia que quer implementar, é um cara que procura conversar e entender, ter esse par de igualdade com todos para a briga pela titularidade. Eu tinha falado isso aqui, quem acompanha o canal, né, antes dessa entrevista do Pedro, eu tinha trazido essa questão do Tite motivar essa briga por titularidade, e o Tite também, isso eu não vi ainda nas outras mídias, mas que o Tite também tem uma preocupação com a parte física do Flamengo, para no ano que vem, do meio para o final, o Flamengo vir tinindo, não como aconteceu em 21, 22 e agora 23, né? Alguns problemas físicos e tal, mas ele tenta já recuperar em 23, mas é certo que para 24 isso tudo vai estar melhor. O Pedro falou aqui também, a gente sabe que o elenco é muito qualificado, então é um cara que sempre busca o melhor de cada jogador, estar sempre com todos, estar mais perto, tem esse lado humano muito favorável, sem dúvida nenhuma, traz uma paz muito grande ao ambiente. Todos os jogadores estão empolgados e querendo ter essa reta final de ano muito favorável para nós. Então, cara, o Pedro deixando claro que a chegada do Tite é unanimidade no Flamengo e que todos os jogadores estão vendo com bons olhos a chegada. E óbvio, né, a gente já percebe a motivação, a vontade do Flamengo de ganhar, aquela acomodação acabou. Isso aí é notório e é importante, né, porque a gente percebia, cara, como é que pode? O Marcos Braz não percebe isso, o Bruno Spindel não percebe isso, os caras não percebem isso, que aquele time não ia ganhar a final contra o São Paulo, que o time do Sampaoli era fadado ao fracasso. Por que insistiram tanto tempo? Era melhor o Flamengo já estar negociando com o Tite, ter mandado embora o Sampaoli antes e ter jogado a final com o Mário Jorge. Eu não tenho dúvida que o Flamengo poderia ter ganho a final com o Mário Jorge. Tanto é que ganhou pontos agora aí recente com o Mário Jorge. Então o Flamengo não deveria ter mantido mais tempo o Sampaoli. Era sabido, já todo mundo tinha ideia que estava muito ruim o ambiente, desde aquela confusão, né, do Pablo Fernandes que bateu no Pedro. Quando aquilo aconteceu, e até esse recado do Pedro que gera uma paz, do Tite estar lá e tal, é um recado também porque aconteceu, que estava insustentável, e eles mantiveram o filho do cara ainda trabalhando no Flamengo com o Sampaoli. Gente, é surreal, é um amadorismo absurdo, né? E a diretoria do Flamengo é culpada de tudo isso, tá? Não adianta passar pano, a diretoria
manteve o Sampaoli, como manteve o Vitor Pereira do quanto deu, mesmo percebendo que os caras perdiam tudo. O Vitor Pereira vinha perdendo tudo, né? Perdeu o Mundial, esperaram ele perder a Recopa no Maracanã pro Independiente Del Valle nos pênaltis. Se mandam embora também antes e colocam um interino ou qualquer coisa, poderia ter ganho alguma coisa, mas não. Aí já vão depois pro Sampaoli e dá errado de novo, espera perder a final da Copa do Brasil. Que ano, gente! Culpa da diretoria, tá? E a gente também tem aí a provável escalação do Flamengo para amanhã. A gente costuma trazer no dia do jogo, mas a gente teve aí o Léo Pereira, né, treinando entre os titulares. Então, né, o Pablo, apesar de ter entrado no lugar do Davi Luiz, a volta do Léo Pereira depois da suspensão, ele volta na posição, volta como titular. Então é provável que seja o time com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar e Gerson, Everton Ribeiro ou Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Ou seja, ele não mexe, fez o que o Sampaoli não fez em 39 jogos. Ele já traz mais ou menos o mesmo time, só muda por obrigação porque um jogador tomou vermelho. Um jogador se machucou, né? O que estava suspenso, na verdade, não foi vermelho, foi terceiro amarelo, foi o Léo Pereira no jogo contra o Corinthians, e ele retorna, né? Então, essa questão aí do Tite, ele tá mudando não por opção dele, é por lesão e jogador que tá voltando de suspensão, tá? Mas ele tentando já manter o time, né, por mais um jogo, para o time pegar um entrosamento. Eu sempre falei isso, o entrosamento é muito importante. O Flamengo, se ficar nessa de todo jogo trocar de treinador, né, não vai conseguir dar uma sequência. E agora a gente sabe que o Flamengo pode conseguir isso. Deixa eu só ver se tem mais alguma informação que a gente tenha publicado aqui para passar para vocês. A gente teve o Ayrton Lucas, né, falando sobre o gol que ele marcou aí na Flá TV. Vamos escutar aqui, ó. Muito abaixo, né? Então eu procurei melhorar bastante, né? Não só defensivo, mas ofensivo também. Então fico feliz por estar ajudando a equipe com gol. Mas como eu falei, fico muito feliz pelo gol, mas mais ainda pela vitória. Esse gol foi muito importante para mim, né? Para me seguir no restante da temporada. Eu passei por um momento muito abaixo, né? Então ele falando aí esse momento que ele estava vivendo, que estava muito abaixo. É legal o jogador assumir isso, né? O Ayrton Lucas assumir que viveu um momento muito abaixo do que ele tem capacidade de jogar, né? Então ele agora mostrando que está se recuperando, e a chegada do Dorival deu novos ânimos aí ao time do Flamengo. Então o Flamengo enfrenta o Vasco aí nesse domingo, né, às 16 horas no Maracanã, né? E o Flamengo entrará em campo aí defendendo um longo tabu. O Fla não perde para o Vasco há 8 anos no Brasileirão. São 8 anos sem perder para o Vasco. A última vitória do Vasco foi na competição de 2015, no segundo turno, tá? Desde então as equipes disputaram 9 jogos com 5 vitórias do Flamengo e 4 empates. Então vocês já estão vendo aí, né, a supremacia do Flamengo, que tem que manter assim, então, essa escrita, né, se Deus quiser, e continuar na briga pelo título, né? A equipe do Flamengo, então, que se reapresentou hoje, né, treinou à tarde, diferente, né, do que fazia, voltou a concentrar com o Vitor Pereira e com o Sampaoli. O time não concentrava para os jogos. Olha que loucura isso. O time do Flamengo não concentrava para os jogos, como sempre foi na vida inteira do Flamengo. Com o Sampaoli e com o Vitor Pereira não concentrava. O Tite retomou isso aí e o time se apresentou para treinar hoje às 14h30 e fica em regime de concentração dentro do Ninho do Urubu, concentrado. Tem um hotel dentro do Ninho, eles ficam concentrados para o jogo de amanhã às 4 horas. Ou seja, é todo um foco, né, na partida, para não pensar em nada, para não voltar para casa, para não fazer churrasquinho, para não ir para casa de amigos jogar aquele pôquer, né? Então não, é foco total no jogo, dentro do CT, e é assim que tem que ser. Era Tite começando, por mais que eu tenha criticado ele na Copa do Mundo, mas no Flamengo, um alto profissionalismo, lembrando os tempos de Jorge Jesus, a chegada do Jesus, a cobrança que ele tinha, e hoje também, ainda não sei qual vai ser o resultado do trabalho do Tite, mas a cobrança pelo menos está muito grande,
e ele tem o respeito dos jogadores. Vamos com tudo aí, convido você a utilizar os links que estão aí na descrição e no comentário fixado, chat fixado também, link do 6 de 6, 6 palpites aí, faça o cadastro agora mesmo para você ganhar 250 mil reais, né? E também o nosso grupo do WhatsApp, assim como também eu lembro você que você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Tamo junto, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu galera!